Neste vídeo vou apresentar a estatística. Portanto, as explicações que eu dou de estatística para o ensino superior. Se estiver interessado em ver outros vídeos, é ir às listas de reprodução e ver o vídeo correspondente, porque eu tenho um vídeo feito para cada tema. E, em alguns casos, até subdivididos, para não ser muito grande. Portanto, a estatística é o que eu vou analisar agora. Portanto, a estatística vou dividir aqui em 3 partes. Ainda poderia incluir aqui uma estatística multivariada, mas vou ficar por estes 3 assuntos. Que é a estatística descritiva, as probabilidades e a inferência estatística. Esta área da matemática é extremamente importante em todas as áreas de conhecimento. Hoje em dia, quase todas as áreas de conhecimento utilizam estatística, umas mais do que outras. Utiliza-se estatística na economia, na gestão, na engenharia, na psicologia, na sociologia, na medicina, etc. Portanto, são raros os domínios onde não há estatística. A estatística descritiva baseia-se apenas em amostras. Portanto, temos uma técnica. Vamos aqui só abrir isto para ficar o mapa um pouco mais organizado. E, portanto, a primeira coisa que vamos fazer na estatística descritiva é a organização dos dados. E já não vou falar aqui na recolha de dados, porque a recolha de dados tem que ser feita de acordo com determinados critérios. Ou podem ser experiências laboratoriais. Por exemplo, na medicina utiliza-se com muita frequência conceitos estatísticos para validar determinada técnica. Portanto, a organização de dados é feita normalmente em tabelas de vários tipos e em gráficos de vários tipos, que eu agora não vou pormenorizar, mas falo só dos gráficos de barras, por exemplo, e da tabela de frequências. E as variáveis estatísticas podemos as classificar em discretas e em contínuas. As contínuas aqui vão-se dizer em classes. Às vezes até podem ser discretas, mas convém organizá-las em classes por um número de observações ser muito grande. Nas discretas são valores isolados. Portanto, vamos ter 3 tipos de medidas. Medidas de tendência central, medidas de localização e medidas de dispersão. A medida de tendência central. As medidas de tendência central mais famosas são a média, a moda e a mediana. A média toda a gente sabe o que é. E a moda e a mediana é um assunto que eu não vou agora discutir. As medidas de localização têm a ver com os quartis, dividida a série em 4 partes. É uma espécie de fazer a mediana da mediana. Os decis, que divide a série estatística em 10 partes. E os percentis em 100 partes. As medidas de dispersão são a variância do desvio padrão, o coeficiente de variação e outras, como por exemplo a amplitude, o interquartil, etc. Portanto, há aqui uma série delas, mas estas são as mais importantes. Em classes, temos os mesmos temas. Temos critérios para definir classes, como a regra de setores, por exemplo. Temos as medidas de tendência central, de localização e dispersão, só que a maneira de calcular é que é diferente. Portanto, normalmente, para achar uma média, considera-se o ponto médio da classe e depois faz-se a fórmula da média tradicional aplicada ao ponto médio da classe. Mas para a moda e para a mediana há formas específicas que não são iguais às discretas. E para a localização a mesma coisa. A variância e o desvio padrão também é feito mais ou menos como a discreta, utilizando a marca, que é o ponto médio da classe. Também se pode estudar a concentração através da curva de Lorentz e do índice de Gini. E faltou-me aqui um assunto, que já agora vou colocá-lo, que é o conceito de assimetria e cortose. Portanto, esta assimetria e cortose permite-me dizer se uma determinada distribuição estatística se é
A simetria se for simétrica, significa que é tipo a distribuição normal. Isto é, o que se vê do lado esquerdo é o que se vê do lado direito. As assimétricas estão mais deslocadas ora para a direita, ora para a esquerda. A cortose tem a ver com o grau de achatamento da curva. Portanto, são leptocúrticas, mesocúrticas, platicúrticas, que não vamos também entrar agora em pormenor. Mas este tínhamos esquecido deste tema, que é importante. Depois, há aqui vários temas ligados à estatística descritiva que dependem das áreas de conhecimento. Por exemplo, na engenharia não faz sentido falar nisto, mas na economia fala-se nisto, que é o conceito dos números índices. Os números índices podem ser índices simples, podem ser compostos. Temos o índice de Last-Pierre, o índice de Pasch, o índice de preços no consumidor, etc. Portanto, isto tem muita importância no campo da economia e da gestão, mas que eu não vou agora desenvolver. A regressão linear e a correlação, principalmente a regressão linear simples. Este tema é feito com mais pormenor, por exemplo, em cadeiras como econometria, que dá origem a um estudo, a uma cadeira só. Aqui é só saber o básico. E saber utilizar applets, softwares e até a própria máquina calcular para fazer a regressão linear. E as séries temporais, ou cronológicas. As séries temporais ou cronológicas são evoluções de grandezas ao longo do tempo. Por exemplo, podemos saber como é que variou o PIB per capita nos últimos 50 anos. Por exemplo, se formos ao Wolframa Alpha, descrevemos o PIB per capita Portugal sobre França, permite-nos comparar como é que tem evoluído o PIB per capita ao longo desses anos. Eu falei no PIB, mas falei per capita, podia ser até o PIB total. Portanto, grandezas desse género, portanto, que evoluem ao longo do tempo, chamam-se séries temporais ou cronológicas. E o estudo clássico dessas séries baseia-se no estudo das componentes. As componentes são a tendência, a sazonalidade, a cíclica e a errática ou aleatória. Portanto, a tendência é o comportamento a longo prazo. A cíclica tem a ver com as flutuações não são muito regulares, mas de vez em quando acontece. Tipo as crises económicas. Por exemplo, em Portugal, nos anos 80 houve uma crise económica. Em 2010 houve outra. Passou-se para aí uns 15 anos, aparece outra crise económica. As sazonais dependem das estações do ano, como por exemplo as vendas de gelado são maiores no verão do que no inverno, e portanto nota-se essas sazonalidades. Para fazer esse tratamento, utiliza-se várias técnicas, como as médias móveis, o alisamento exponencial e depois o estudo da sazonalidade. Pronto, e isto basicamente fecha o estudo da estatística descritiva. Agora, isto podia dar origem a pelo menos duas cadeiras, e em economia e gestão é hábito haver duas cadeiras, que é a estatística 1 e estatística 2. Agora, nas probabilidades. As probabilidades, comecemos por ver aqui as noções básicas, que habitualmente já se estudam no 12º ano. Portanto, o conceito de acontecimento, o conceito da lei de Laplace, a noção frequencista, a noção axiomática, a probabilidade condicionada, o conceito de independência e o teorema de Bayes. Estas ideias, mais ou menos, no secundário já se fala nelas. As variáveis aleatórias é que serão desenvolvidas com mais pormenor. Temos as discretas e as contínuas. Nas discretas, que significa que toma valores inteiros ou valores numeráveis, pode ser um meio, um terço, um quarto, desde que seja numerável, é discreta, embora normalmente associamos o discreto a números inteiros, 1, 2, 3, 4. Temos aqui o caso geral, portanto, isto é, não há qualquer número associado, e interessa saber as propriedades das variáveis aleatórias, o valor esperado, que habitualmente designa por 1000, e a variância, que habitualmente designa por sigma ao quadrado. E depois temos as distribuições teóricas. São distribuições que, se aplicássemos as propriedades aqui acima, davam o mesmo resultado, mas já está feito e tem estes nomes. A distribuição de Bernoulli,
a distribuição binomial, a distribuição de coação, a distribuição geométrica, hipergeométrica, binomial negativa, entre outras. Aqui estão apenas as mais importantes. As distribuições contínuas, exatamente a mesma coisa. Faço estudo do caso geral. Chama a atenção é que nas variáveis discretas isto é feito com somatórios ou séries e aqui nas contínuas é feito com integrais. Portanto, propriedades, valor esperado e variância. E as distribuições teóricas famosas é a uniforme, a exponencial, a normal, que é a mais famosa de todas, a gama, student, q quadrado, o Sneddker, etc. Várias. E associado a este assunto temos os teoremas, conhecido como teorema do limite central. O teorema do limite central, que é um teorema fundamental na estatística, e aproximações de distribuições à normal. Por exemplo, a binomial e a equação podem ser aproximadas à normal. E algumas desigualdades com interesse, como a desigualdade de Chebyshev e a desigualdade de Markov. Bem, e isto fecha as probabilidades. Claro que há mais temas, não é? Portanto, mas eu aqui estou apenas a falar no fundamental. Temos, por exemplo, variáveis aleatórias. Podia acrescentar aqui um outro tema que era funções de variável aleatória, que existe. Nas variáveis aleatórias eu pus discretas e contínuas. Ele, na verdade, há discretas, contínuas e também há mistas. Mas eu, no esquema, vou tentar fazer isto pelo mínimo. A inferência estatística é talvez a parte mais importante da estatística. Utiliza tanto a estatística descritiva como as probabilidades. Muitos cursos, estatística descritiva de probabilidades é uma cadeira e a inferência estatística é outra. Estou a falar sempre aplicado, porque se fôssemos a matemática, então isto podia dar origem a muitas cadeiras. Já que a estatística é uma área de conhecimento em que há pessoas cuja área de trabalho é só esta. A inferência estatística consiste em pegar em amostras e fazer inferências, extrapolações, portanto, para a população. Para isso temos técnicas de amostragem, que têm determinadas regras à amostragem, as distribuições amostrais, e como nós queremos estimar algumas características da população, convém ter uma ideia da teoria dos estimadores. Na teoria dos estimadores temos as propriedades que os estimadores são para ser bons, que é o ser centrado, não enviesado, o ser eficiente, o ser consistente e ainda há mais. E temos o método cálculo, que há dois métodos. O método dos momentos e o método da máxima verosimilhança. O método da máxima verosimilhança é muito usado. Depois vem outro conceito, que é o conceito de intervalos de confiança. Permite-nos a diferença entre um estimador pontual, feito pelo método da máxima verosimilhança, é que vai dizer, por exemplo, que o 1000 é igual a 10, mas não associa nenhuma probabilidade. Aqui no intervalo de confiança, vai dizer que o 1000 está entre 9 e 11 com uma probabilidade de 95%. Portanto, nos intervalos de confiança, vamos ter intervalos que têm associados probabilidades, o tipo que é os 95%. Há intervalos de confiança para médias e para diferenças de médias, para proporções e diferença de proporções, para variâncias e quociente de variâncias, não para diferenças, para quocientes, e outros, como por exemplo para o coeficiente de correlação, entre outros. E temos a parte mais potente da inferência, que são os testes de hipótese. Nos testes de hipótese temos dois grupos de testes. Temos os testes paramétricos e os testes não paramétricos. Ora, os testes paramétricos são testes que envolvem um parâmetro, por exemplo, o μ, o sigma, etc. Os assuntos que se costumam estudar do ponto de vista dos cursos de engenharia ou de economia são estes: os erros do tipo 1 e do tipo 2, a potência do teste, que está relacionado com o erro tipo 2, o p-value, que é um indicador principalmente para softwares. Agora, testes paramétricos para médias, para uma amostra ou para comparação de médias. Uma amostra é saber, por exemplo, a hipótese nula é 1000 igual a 10. A hipótese alternativa é 1000 diferente de 10. É um teste
bilateral. Depois há testes unilateral esquerdo, unilateral direito, etc. Portanto, aqui é um teste só para uma. Aqui, para comparar médias, eu quero saber se duas médias são iguais. Por exemplo, se μ1 é igual a μ2, ou se é diferente, ou se é maior. E quando, em vez de ter duas amostras, tiver mais do que 3 ou mais, para comparar as médias, utiliza-se uma técnica que é conhecida pela ANOVA. A ANOVA é conhecida para a análise da variância, que depois tem um desenvolvimento grande, mas que eu aqui não vou apresentar. Agora, isto era para médias. Para proporções, temos também para uma amostra, que é saber se uma proporção é 5% ou não é, ou se é 20% ou não é, ou para comparar duas proporções. Por exemplo, se a diferença entre duas proporções é nula, quer dizer, se as proporções são iguais, ou se não são. E outros que se podem considerar. Os testes não paramétricos. Vamos ter testes alternativos aos paramétricos e vamos ter testes não paramétricos por si só, como é o caso aqui dos testes de Q quadrado. O teste de Q quadrado pode ser utilizado em várias situações. Pode ser utilizado em ajustamento, quer dizer, saber se uma distribuição é exponencial ou não é exponencial, se é normal ou se não é normal. O teste de independência, que é para saber se duas grandezas nominais se são independentes ou não. Por exemplo, podemos pensar se o rendimento e o aproveitamento escolar se é independente, considerando a variável rendimento, baixos rendimentos, rendimentos médios e altos rendimentos, e aproveitamento escolar baixo, médio ou alto. Podemos estar interessados em saber se são independentes essas duas variáveis ou, pelo contrário, se dependem. A homogeneidade, que é muito parecida com a independência, e as alternativas não paramétricas, como o teste Mann-Whitney e o teste Kruskal-Wallis. O teste Mann-Whitney é uma alternativa não paramétrica ao teste Student para a comparação de médias e o teste Kruskal-Wallis é uma alternativa não paramétrica à ANOVA. E outros testes, como o McNemar, o Wilks, a dos sinais, o binomial, entre outros. Há vários. Pronto, e com isto fecho a parte da estatística. Agora direi o seguinte. Estas três áreas, a análise matemática ou cálculo, a álgebra linear e a estatística, eu poderia considerar de matemática pura. Embora isto é aplicado, mas matemática sem ter um objetivo bem específico. Enquanto que estas cadeiras que seguem, que eu vou falar noutros vídeos, são cadeiras muito específicas de aplicação concreta. Obrigado.